Esse vídeo pode não ter respostas, mas ele pode ter um caminho. E esse caminho pode te ajudar a encontrar as respostas. Oi, aí, tudo bom? Eu sou a Aira, sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre marketing, criatividade, empreendedorismo e muitos outros temas que eu sou apaixonada por falar. E esse vídeo ele nasceu após muitos dias de reflexão, mas principalmente depois de assistir um vídeo da Mel Robbins, que eu estou deixando inclusive aqui na descrição. Um vídeo bem completo que ela fala para pessoas que estão se sentindo perdidas na vida. E uma coisa que eu achei bem interessante foi que ela dividiu entre fases de vida. Ela falou para pessoas na casa dos 20 e poucos anos que estão se sentindo perdidas, depois ela falou para pessoas na casa dos 30 anos, dos 40 e assim por diante. O que eu achei fenomenal, porque parece que só eu, só a minha idade, só a minha faixa etária se sente perdida, e na verdade não. Muitas pessoas se sentem perdidas também. Vendo o vídeo dela, eu também fui motivada a trazer um pouquinho da minha história, a trazer um pouquinho do meu contexto e tentar responder e te ajudar, caso você também esteja se sentindo perdido. O meu objetivo aqui não é te dar uma resposta, afinal, eu acho que eu mesma ainda não tenho a resposta. Mas é te mostrar o caminho que eu tenho andado e trilhado para conseguir as respostas que eu tanto almejo. E o mais interessante é que tem vídeos bem parecidos como esse aqui no meu canal, em diferentes fases de vida. Se eu não me engano, tem um vídeo meu enquanto eu estava em Israel, muito perdida com as coisas, eu mal imaginava o que iria acontecer, e muita coisa aconteceu depois. Então, eu espero te ajudar um pouco com a minha vida, com a minha experiência e com a minha história. Existem várias formas da gente tentar entender o termo se sentir perdido, principalmente para as pessoas na faixa dos 20 e poucos anos, que são as pessoas que eu vou focar nesse vídeo, afinal, é o meu lugar de fala. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração, e algo que eu tenho pensado muito nos últimos dias, é a situação socioeconômica, ambiental e geopolítica e tudo que puder envolver para contextualizar a nossa idade hoje em dia. Ter 20 e poucos anos hoje não é a mesma coisa que ter 20 e poucos anos há 20 anos atrás. Você concorda comigo? Os gastos que a gente tem hoje não são os mesmos gastos que a gente teria 20 anos atrás. E aqui eu não falo de proporções financeiras, eu falo, por exemplo, há 20 e poucos anos atrás, não teria o gasto de comprar um iPhone de 5 mil reais, certo? Não tinha essa preocupação. Hoje, a gente tem essa preocupação, não só de comprar um celular, mas como comprar um computador, um carro, um apartamento, vários outros itens que são muito caros também. Além disso, tem as questões imobiliárias, tem as questões geográficas, tem as questões de inteligência artificial, que está ameaçando roubar o emprego de todo mundo. A gente precisa entender o contexto que a gente está e se a gente olha isso com muito carinho, na minha opinião, eu acho que a gente dá um crédito muito grande pra gente. Caso você esteja se sentindo perdida, respira fundo e olha para todo esse caos que está acontecendo. Eu acho que naturalmente a gente se sentiria perdido assim, sabe? Muitas vezes eu me sinto a exceção, eu me sinto o peixe fora d'água, eu acho que tá todo mundo na minha idade, sabendo o que tem que fazer, com o emprego certo, com as amizades certas, já encontrando o amor da vida deles, enquanto isso eu não tenho nada disso. E me faz questionar as decisões que eu tive até então, se foram as certas e não dá pra mudar isso, então o que eu posso fazer pro futuro? E se encaixar nunca foi o caminho que eu escolhi na vida, naturalmente. Tudo bem, se encaixar não foi o caminho que eu escolhi naturalmente pra mim, então qual é o caminho natural pra mim? Faça esse exercício de olhar para o seu contexto. E é por isso que ouvir afinco os conselhos das pessoas mais velhas é um pouco perigoso. Eles podem até vir de um lugar de amor e de cuidado e de zelo, mas não tem como fazer um copy-paste, um copia e cola para a nossa época, porque não é a mesma coisa. Se você vê a média de aluguel na idade dos nossos pais, não é a mesma média de aluguel da nossa época, mesmo se você fizer as devidas proporções. Hoje, a média de apartamento é 28 metros quadrados. Você tem noção disso? A média de idade de pessoas que compram um apartamento ou uma casa no Brasil é 56 anos. E ninguém fala sobre isso. Parece que a gente precisa fazer as coisas agora. Só que não é assim que as coisas funcionam. Dito isso, eu quero entrar na segunda parte do vídeo, que é contar a minha história pessoal. E eu confesso que a minha história foi o que me motivou a gravar esse vídeo e a espalhar ele pelos 4 cantos do mundo.
Em 2023, eu fiz a decisão mais ousada da minha vida, que foi me demitir de um trabalho super estável e maravilhoso, me despedir da minha família e dos meus amigos e viajar o mundo sozinha, apenas com um mochilão e um sonho. Eu queria conhecer o máximo do mundo que eu podia, com o dinheiro que eu tinha juntado de todos os anos trabalhando, e eu fiz isso. Eu fiz isso por 8 meses. Para mim foi uma grande vitória, porque eu moro num bairro super simples aqui em São Paulo. A minha família não vem de grandes condições financeiras. Tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei lá fora foi por conta do meu esforço e da minha dedicação em trabalhar e conseguir o dinheiro. Então eu cheguei em um ápice de orgulho muito grande para mim, para minha família, para minha comunidade. Caramba, a Aira conseguiu chegar lá. E aí eu voltei de lá. Muito se fala sobre ir, muito se fala sobre como se organizar para ir, muito se fala para trabalhar, o que fazer lá, mas pouco se fala sobre a volta. E eu voltei completamente quebrada. Eu falo isso num lugar de muita vulnerabilidade, porque eu voltei quebrada não só financeiramente, porque todo o dinheiro que eu tinha juntado para fazer isso, eu usei para fazer isso, então eu não tinha dinheiro absolutamente nenhum. Eu voltei quebrada emocionalmente porque lá eu comecei um relacionamento com um gringo e pouco tempo antes de voltar para o Brasil, e foi isso que me motivou a voltar para o Brasil, a gente terminou. E além disso, eu passei por uma guerra porque eu vi Israel, que é um país que eu morei, sendo bombardeado e, enfim, não tem o lado certo e errado, eu sei disso, mas foi completamente desesperador para mim. E o término junto com a guerra foram duas coisas que me fizeram falar, ok, eu preciso de casa. Mais do que isso, eu preciso de colo. E eu voltei pro Brasil. E eu voltei esperançosa. Por quê? Porque eu fiz o que ninguém fez. Eu fiz o que as mulheres da minha idade não fazem, que é pegar um mochilão e viajar sozinhas com pouco dinheiro. Então eu voltei pensando que as coisas aconteceriam, que eu teria um emprego, que eu teria os meus amigos, que eu teria a minha família de volta, que eu teria a vida que eu deixei de volta. E eu não tive nada disso. E isso, meus amigos, me quebrou bastante. Me quebrou mais ainda. Me quebrou e me deixou muito perdida no sentido de como recomeçar uma vida. Essa frase, mais especificamente essa palavra, se tornou o meu tormento nos próximos meses. Recomeçar. Recomeçar pode ser um símbolo bonito, como a fênix que nasce das cinzas. Recomeçar pode ser algo maravilhoso, um passo grandioso na vida de muitas pessoas, mas para mim a palavra recomeçar se tornou um lamento, se tornou um martírio. Eu não aguentava recomeçar mais. E além disso, não era recomeçar uma coisa, como por exemplo o trabalho. Eu estou sem trabalho, eu vou procurar um trabalho. É recomeçar tudo. Trabalho financeiro, família, amigos, lugar para morar, relacionamento, emocional, é recomeçar tudo ao mesmo tempo e ninguém ensina a como fazer isso. E somando a isso, quando a gente volta de uma experiência tão grandiosa assim, a gente volta transformado. O que fazer com essa transformação enquanto recomeça? Eu vou recomeçar a partir de onde? Tudo à minha volta parece o mesmo, meu quarto é o mesmo, os meus pais são os mesmos, meu irmão é o mesmo, os meus amigos parecem os mesmos, mas eu não sou a mesma. Eu vou fazer o que com isso? Então podemos presumir que eu me senti muito perdida assim, por muito tempo. E eu tenho me sentido perdida constantemente. Porque a frase que mais vem pra mim é: o que eu devo fazer? Eu devo arranjar um trabalho. Beleza, que trabalho? Onde? Em São Paulo mesmo? É fora de São Paulo? Eu devo fazer novos amigos. Beleza, mas onde? Que tipo de amizade eu gostaria de fazer? Talvez eu gostaria agora de amigos que não fossem apenas brasileiros. Eu sinto falta disso. Beleza, onde encontrar essa galera? Eu gostaria de me relacionar com alguém de novo. Onde encontrar algum relacionamento, alguma pessoa bacana? Como eu posso fazer as coisas? Como eu posso recomeçar? Lembra quando eu falei pra vocês que não vai ter uma resposta, mas vai ter um caminho? Aqui está o meu caminho. Eu tenho andado, eu tenho tentado pra caramba. Ah, Arya, você tem feito o quê? Qualquer coisa que está na minha frente. Qualquer coisa. Vamos pegar em relação a amizades. Eu gostaria de amigos, certo? Então eu sei que, por exemplo, na minha igreja eu encontraria amigos. Eu vou investir o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro para conseguir amigos nesse ambiente. Não deu certo? O que tem à minha disposição aqui? Ah, academia. Vamos para academia. Vamos investir na academia.
Que mais que tem aqui? Não deu certo, vamos para esse lugar. Deu certo aqui, vamos ficar. Entendeu o que eu quero dizer? O que está à sua disposição? Use o que você tem. O que eu tenho, as cartas que eu tenho, pode não ser as mesmas cartas que você tem. Só que o que eu tenho aprendido é que ficar parado não vai me levar em lugar nenhum. É a famosa frase que as coisas não vão cair no meu colo magicamente, sabe? Exatamente isso. Tem uma frase muito legal sobre a fé que diz: caminhe e o chão vai aparecer. Não é sobre a fé espiritual apenas, mas é sobre a criatividade também. Eu amo falar sobre isso. Muitas vezes, como artistas, a gente não está vendo a obra final, mas a gente precisa criar e a obra vai nascendo enquanto isso. E esse é a maior lição que eu poderia passar agora. Caminhe e o chão vai aparecendo. E ao mesmo tempo é uma coisa desesperadora, porque eu não estou vendo o chão. E não ver o chão, pra mim, muitas vezes é desesperador. Porque eu não sei pra onde eu estou indo, eu não sei como fazer isso. Ver o chão seria o mínimo que poderia acontecer comigo nesse momento. Só que aí que está a armadilha. Quando a gente não caminha, as coisas realmente não vão acontecer e a gente vai continuar mais tempo se sentindo perdido. Eu poderia falar sobre diversas outras coisas, como a comparação não vai levar você a lugar nenhum, como se apegar firmemente a quem você é, aos seus valores, é extremamente importante. A ter momentos de autocuidado. Eu poderia falar todas essas coisas, mas o que eu realmente gostaria de falar é: se sentir perdida é normal. Se dê o crédito, respira. As coisas vão ficar mais claras. As coisas vão acontecer. Tenta não se desesperar nesse meio tempo, mas não pare de caminhar. Por mais que você não esteja vendo o chão, ele vai aparecer. Você não é o único, você não é a única se sentindo perdida. Se você pensar nisso, lembre de mim. Eu acho que é isso.